Qual é o lugar mais perigoso do mundo que você nunca gostaria de visitar? A Ilha das Cobras, no litoral de São Paulo? E que tal a Costa do Esqueleto, na Namíbia? Nós conseguimos explorar quase todas as terras do nosso planeta, inclusive as mais inóspitas. E o Polo Norte está nessa lista. Mas o que torna esse lugar tão perigoso? Por que será que o Papai Noel escolheu justamente esse local para morar? Vamos juntos fazer uma intrigante viagem virtual para que eu possa lhe mostrar. Muitas das expedições ao Ártico acabaram misteriosamente em desastres. No passado, muitos navios encalhavam no gelo e as pessoas ficavam presas. Alguns até afundaram e nunca mais foram encontrados. Sem contar que o Oceano Ártico ainda não foi totalmente explorado. O que será que acontece lá embaixo? Antes de mergulharmos profundamente no meio do gelo ártico, vamos circular ao redor das águas primeiro. O Polo Norte fica no meio do Oceano Ártico e é coberto por gelo. Esse gelo tem entre 1,8 e 3 metros de espessura e flutua sobre um oceano que tem de 1.000 a 5.500 metros de profundidade. Veja bem, diferentemente da Antártica, não há terra alguma no Polo Norte, e é por isso que ele está em constante movimento. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. O mais fascinante é que, embora o Polo Norte seja literalmente feito de gelo, ele é mais quente do que o Polo Sul. Mas não se engane, os dois são muito frios, pois não recebem nenhuma luz solar direta. Porém, há muitos outros detalhes que diferenciam esses dois polos. Como eu mencionei antes, o Polo Norte é gelo cercado de terra, e o Polo Sul é terra cercada por gelo. As águas que ficam abaixo do Polo Norte são mais quentes do que o gelo flutuante, e o oceano aquece o ar um pouquinho. A Antártica, por outro lado, é seca e fica a 2.300 metros acima do nível do mar, o que pode fazer as temperaturas caírem para menos 60 graus no inverno e subirem para menos 28 graus no verão. Já no Polo Norte, ela só cai para menos 40 graus durante os meses de inverno e pode atingir até 0 grau no verão. E é aí que está um fato intrigante. Embora o Polo Sul seja mais frio do que o Polo Norte, ele recebe cerca de 20 mil turistas por ano, enquanto o Polo Norte recebe apenas 1.000, incluindo as pessoas que fazem expedições por lá. Por que será? Vamos descobrir juntos. Para começar, o Polo Norte tem barreiras de entrada mais complicadas. A principal barreira é que ele não tem um local fixo. São apenas pedaços enormes de gelo que estão constantemente se movendo pelo Oceano Ártico. A única forma de visitar o Polo Norte é de helicóptero em abril, ou com um navio quebra-gelo em junho ou julho. Essa é a única época do ano em que o gelo é fino o suficiente para que um quebra-gelo consiga quebrá-lo e seguir adiante. Com os avanços tecnológicos, é raro um navio ficar encalhado no gelo, mas essa possibilidade ainda existe. É por isso que só existem 5 viagens por ano para o Polo Norte. Mas esses não são os únicos problemas. Imagine que você esteja andando por uma floresta e se perca. Sua melhor alternativa de sair de lá é usando uma bússola, certo? Mas se você estiver no Polo Norte, a situação se complica. A bússola é uma ferramenta perfeita para a navegação, mas ela não aponta exatamente para o norte. O polo magnético da Terra não é a mesma coisa que o polo norte geográfico. O polo magnético que as bússolas apontam fica a mais de 1.610 quilômetros de distância do verdadeiro norte, perto do Canadá. Porém, o polo magnético também não tem uma posição fixa. E como o campo magnético da Terra muda, o polo norte magnético também se move. A diferença entre o polo norte e o norte indicado pela bússola é um ângulo chamado declinação magnética. E como o campo magnético da Terra não é uniforme, a declinação magnética varia. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, em latitudes altas, qualquer perturbação no Polo Norte pode fazer a agulha da bússola apontar para fora do Polo Norte magnético. Às vezes, ela pode até apontar para o sul. Então, se você ficar perdido no Polo Norte, usar uma bússola para saber onde está será inútil. Os exploradores usam tabelas de declinações e calibrações para se orientarem na direção certa. Por falar em não conseguir achar a saída do Polo Norte, descobrir que horas são também pode ser um problema. Por causa da rotação da Terra, a hora é determinada pelas linhas longitudinais que conectam os dois polos. E já que todas as linhas convergem para os polos, isso significa que o Polo Norte e o Polo Sul estão em todos os fusos horários ao mesmo tempo. Mas se você estiver pensando que horas deve ser no Polo Norte agora, será basicamente a hora que você quiser que seja. Agora que terminamos de abordar os motivos científicos que explicam por que é difícil chegar ao Polo Norte, vamos explorar explicações mais práticas.
Uma das coisas mais importantes é o abrigo. Ninguém mora no Polo Norte. Até os esquimós que vivem nas regiões árticas que cercam a Rússia, a Groenlândia e o Canadá nunca moraram lá. O gelo está em constante movimento e perde metade de seu tamanho nos meses de verão. Então, ninguém jamais se atreveu a fixar residência por lá, nem a montar estruturas permanentes, pois elas desapareceriam ou seriam destruídas com o tempo. Até quando se está viajando e passando perto dessa região, é possível encontrar algum impedimento. Às vezes, os icebergs se desprendem das geleiras do Oceano Ártico e descem para o Oceano Atlântico. Isso tem causado problemas para diversos navios que fazem viagens transatlânticas, e acredita-se que seja exatamente isso que aconteceu com o Titanic em 1912. Esses icebergs continuam a oferecer riscos no Atlântico. Mesmo depois do incidente do Titanic, houve centenas de outras colisões com icebergs. Felizmente, e graças à Patrulha Internacional do Gelo, não houve nenhum incidente recentemente, mas esse ainda é um problema sério. Agora que estamos falando de icebergs, aqui está outro fato interessante. Não existe água potável no Polo Norte. Os primeiros exploradores do Ártico passaram maus bocados tentando driblar a sede. Na verdade, encontrar água no Ártico é tão difícil quanto encontrar água no deserto. É impossível beber água salgada, e a única forma de as pessoas se manterem hidratadas era comendo neve. Mas isso era perigoso também, pois poderia causar uma hipotermia. Então elas tinham que derretê-la. Mas naquela época, elas não tinham nenhum método conveniente de aquecimento para transformar gelo em água. Então, muitos exploradores não resistiam. Por falar em sobrevivência, não há vegetação alguma no Polo Norte. As árvores precisam de solo, e como o Polo Norte é um enorme bloco de gelo, nenhuma planta cresce por lá. E mesmo que houvesse a mínima chance de alguma planta florescer, as temperaturas congelantes não permitiriam. Outra coisa, durante os meses de escuridão perpétua, as plantas não conseguiriam sobreviver sem fazer fotossíntese. O Polo Norte não é hostil só para vegetações, mas também para animais. As raposas do Ártico, os ursos polares e muitos outros animais terrestres geralmente não migram para o Polo Norte, pois esse pode ser um ambiente imprevisível. Como está sempre em movimento, ele não permite que os animais migrem regularmente para lá, que se estabeleçam ou que sequer criem seus filhotes. Porém, os ursos polares sempre ficam vagando pelo Polo Norte em busca de comida. O fato é que, diferentemente dos outros ursos, os polares são bastante agressivos. Por não ter quase nada para comer no Polo Norte, eles perseguem qualquer coisa que esteja se mexendo para se alimentarem. A fome é uma coisa séria por lá. Os ursos polares são os maiores ursos da Terra, e eles só conseguem sobreviver no clima congelante do Ártico. Eles possuem 2 camadas de pelo, e debaixo da pele carregam uma camada grossa de gordura. Esse isolamento garante que o corpo deles permaneça aquecido, mesmo a temperaturas de menos 37 graus. E tem também a morsa, que pode ser agressiva quando se sente ameaçada. À primeira vista, as morsas parecem focas, mas elas são muito maiores, e suas presas podem atingir mais de 3 metros de comprimento. Esse animal também pode ser 4 vezes maior que o urso polar. Então, não se sente ameaçado pelos ursos. Mas a morsa também não é santa. Como ela consegue viver tanto tempo no Polo Norte quanto no Oceano Ártico, há registros de que ela já atacou pessoas também, mas não com tanta frequência. Ainda bem. O ecossistema submarino do Polo Norte tem muito mais coisas do que a superfície de gelo. Anêmonas do mar, camarões, crustáceos e até focas aneladas já foram vistas. Mas a mais perigosa das criaturas é o tubarão da Groenlândia, que pode atingir 6,60 metros de comprimento. Por causa do clima do Ártico, não é comum esses tubarões cruzarem com humanos, mas se alguém cair dentro d'água, acho que as chances de sobrevivência serão as mesmas do que encontrar um urso polar. O maior problema que esses animais enfrentam é o aquecimento global e o derretimento do gelo. Os cientistas acreditam agora que daqui a 50 anos não haverá gelo no Polo Norte durante o verão, e eles estão fazendo expedições para lá para pesquisar mais sobre esse assunto. Ah, e por que será que o Papai Noel escolheu morar no Polo Norte? Bem, reflita um pouquinho sobre isso. Se você quisesse ter privacidade e não ser incomodado por ninguém durante seu trabalho, esse seria o lugar ideal, não? E se os mantimentos dele se acabarem, tem um Walmart bem pertinho. Ah, quem dera! Então, o que vocês acham do Polo Norte? É um lugar que você gostaria de visitar dentro dos próximos 50 anos? Por favor, conte pra mim nos comentários aí embaixo.
Se você tiver aprendido alguma coisa hoje, curta este vídeo e compartilhe ele com um amigo. Mas ei, não arrume suas malas para ir para o Polo Norte agora. Fique mais um pouquinho com a gente. Temos mais de 2.000 vídeos super legais à sua espera. Basta escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Junte-se a nós no lado incrível da vida.